Ocupo a tribuna na retomada aqui dos trabalhos legislativos e não poderia aqui deixar de fazer o meu registro sobre os últimos fatos políticos no nosso país, fatos políticos esses que têm causado tanta indignação. Me refiro à condenação injusta do presidente Lula, aquela sentença desprovida de qualquer fundamento de natureza técnica, jurídica. Tanto é que no último dia 25 de janeiro, o Partido dos Trabalhadores reafirmou a pré-candidatura de Lula à presidência do Brasil e a resolução aprovada na reunião do dia 25 de janeiro, lá em São Paulo, pela Executiva Nacional do nosso partido, ela é muito clara, na medida em que denuncia a violência judicial praticada contra Lula no Tribunal Regional Federal, lá da 4ª Região. Repito, aquela sentença do Moro, desprovida, repito, de elementos de natureza jurídica, técnica, uma condenação sem prova, sem crime, com todo o casuísmo, né, que esse processo vem tendo, inclusive o último casuísmo que foi antecipar, né, o julgamento do processo contra o presidente Lula. Mas quero aqui, portanto, colocar que, em boa hora, o Partido dos Trabalhadores realizou a reunião no dia seguinte, dia 25, a resolução, repito, denuncia essa violência judicial praticada contra Lula, ao mesmo tempo que também enaltece as mobilizações populares realizadas em todo o país em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato. A resolução também verbaliza e deixa claro que a caçada política, jurídica e midiática empreendida contra o ex-presidente Lula faz parte, claro, do script, do roteiro do golpe de Estado consumado em 2016 e convoca não só a militância petista, mas convoca a militância do campo democrático popular, do campo progressista, a construir um processo de mobilização permanente, com destaque, inclusive, nesse exato momento, para a multiplicação dos comitês populares em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato, e também a resolução aprovada conclama para a luta contra a reforma da Previdência. Quero ainda aqui destacar, senhor presidente, que as medidas de exceção presentes no processo de investigação e condenação do ex-presidente Lula não estão sendo denunciadas apenas pelo PT, pela esquerda ou pelos simpatizantes da maior liderança popular do nosso país, mas também por renomados juristas de variados países, por veículos da imprensa internacional e até mesmo por adversários do PT e da esquerda que entendem que uma condenação desprovida de provas é uma violência não apenas contra Lula, mas, sobretudo, contra o Estado democrático de direito. Como afirmou o advogado britânico, representante da defesa de Lula na Comissão de Direitos Humanos da ONU, o princípio da presunção de inocência presente em todos os tratados de direitos humanos do mundo foi esquecido completamente durante o julgamento de Lula. Segundo Robertson, o sistema de justiça brasileiro deve ser classificado como primitivo. Para ele, Lula nunca foi dono do triplex, não houve contrapartida ao OAS e nenhum juiz em nenhum país da Europa aceitaria aquela acusação. O New York Times, um dos mais importantes jornais do mundo, também publicou um artigo intitulado, abre aspas, Democracia Brasileira empurrada para o abismo, fecha aspas, assinada nada mais nada menos pelo diretor do Centro de Pesquisas Políticas e Econômicas de Washington. No artigo, o senhor Mark afirma que as evidências contra Lula
estão muito abaixo dos padrões que seriam levados a sério no sistema judicial dos Estados Unidos. Mas também podemos aqui, senador Jorge Viana, podemos aqui também destacar palavras que foram verbalizadas por adversários de Lula e do PT, como, por exemplo, as palavras, senadora Regina, do colunista que se assume de direita, o jornalista Reinaldo Azevedo. De acordo com Reinaldo Azevedo, a sentença do juiz Sérgio Moro é extremamente frágil, contém piruetas intelectuais, não apresenta prova de que o apartamento é do ex-presidente Lula, não desqualifica a prova material de que o apartamento é de propriedade da OAS e recorre à mera ilação para afirmar que o dinheiro do apartamento seria oriundo de propina. Volto a dizer, Lindeberg, quem está dizendo isso aqui não é ninguém do PT ou da esquerda, não. É o colunista que se assume de direita, Reinaldo Azevedo. Afirmou ele ainda, Reinaldo Azevedo, que o Ministério Público transgride a lei de maneira clara, objetiva e indisfarçada. No livro intitulado Comentários a uma sentença anunciada, o caso Lula, que foi publicado ano passado, cerca de uma centena de renomados juristas das mais variadas orientações político-filosóficas elencam as arbitrariedades e equívocos jurídicos concentrados na sentença combinada lá pelos juízes lá do Tribunal Regional, lá da 4ª Região. São textos que explicitam a parcialidade do magistrado, a exclusão, por exemplo, dos autos de 73 depoimentos. Ou seja, eles simplesmente excluíram da sentença contra o presidente Lula nada mais, nada menos do que 73 testemunhas que, em depoimentos, inocentaram Lula e, portanto, ficou provada a ausência de provas capazes de fundamentar aquela sentença, repito, né, descabida do Moro contra o presidente Lula, respaldada lá pelo TRF, lá da 4ª Região. Nota-se, portanto, que não é apenas a esquerda, como querem fazer crer os justiceiros de plantão, que denuncia as medidas de exceção presentes no processo de investigação e de julgamento do ex-presidente Lula. Não. Também não resta dúvida que setores do judiciário estão rasgando, sim, a Constituição de 88 e aderindo ao direito de exceção sob o impulso visível da grande mídia empresarial e sob o impulso invisível de poderosas forças que a história um dia cuidará de desnudar. Quero ainda, senhor presidente, aqui acrescentar que a interdição de Lula é parte do roteiro do golpe do Estado consumado em agosto de 2016. Diante de ameaça que Lula representa ao programa do golpe, como demonstra, inclusive, as pesquisas de intenção de voto, apela-se para a mão grande, para o tapetão, para o sequestro da soberania popular, para uma eleição controlada. Mas quero aqui dizer que nós do PT e do campo democrático e popular continuaremos lutando no judiciário e principalmente nas ruas para reverter este julgamento político e de exceção. Vossa Excelência me concede uma parte depois? Pois não, senador Lindeberg. Senadora, temos a ordem do dia, que sejamos breves. Senadora, vou ser muito breve. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. E eu queria aqui falar para os nobres senadores dos mais diversos partidos que o sentimento nosso sobre o que está acontecendo hoje no país é que está havendo uma ruptura do Pacto pela Redemocratização de 88. Ali foi feito um acordo entre todas as forças políticas que nós disputaríamos o poder em cima de alguns princípios, o voto popular, eleição livre e democrática. Rasgaram os 54 milhões de votos da presidenta Dilma, que nós sabemos que não cometeu crime de responsabilidade.
E agora estão querendo dizer que o candidato que lidera as pesquisas, que representa o povo trabalhador brasileiro, não pode ser candidato. Então, estão tentando transformar a eleição numa farsa, num jogo de cartas marcadas, porque tem um projeto que querem impor goela abaixo ao povo brasileiro. E, no fundo, o que eles querem é que o povo não tenha esse direito de decidir. Porque, senadora Fátima, o povo não concorda com essa agenda deles, com a reforma da Previdência que penaliza o aposentado, o trabalhador que recebe o salário mínimo. O povo não concorda com a pauta da reforma trabalhista, dos cortes de recursos da saúde e da educação. Então, estão querendo tirar o povo do processo. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência. E para nós é um momento de muita gravidade. Olha, nós aqui representamos uma parcela importante da esquerda brasileira. No mínimo 30% a 35% da população brasileira. Nós nos sentimos sendo colocados para fora do jogo democrático. Isso é gravíssimo. Então, eu peço que haja um debate sério nesse país e aqui nesse Senado sobre esse momento. E nós vamos lutar com muita força nas ruas do país, senadora Fátima, para retomar a democracia brasileira. Senador Lindenberg, incorpora a parte aqui ao meu discurso e quero aqui, portanto, mais uma vez reafirmar. Na verdade, senador Lindenberg, quando tomaram de assalto o poder através do impeachment fraudulento, os idealizadores, os mentores do golpe, achavam que 2018 seria um passeio, e não foi isso que aconteceu. Tanto é que chegam em 2018, as forças de centro e de direita, sem conseguir se unificar, e mais do que isso, simplesmente não conseguem pontuar nas pesquisas do ponto de vista de apresentar uma candidatura competitiva. Tanto é que o que eles pariram foi Bolsonaro, ao mesmo tempo em que o presidente Lula ressurgiu com toda a força popular, né? As pesquisas de opinião, inclusive, expressam claramente isso, o respaldo popular que tem o presidente Lula. Por quê? Porque a maioria do povo brasileiro vai rejeitando esse governo que está aí, vai rejeitando a chamada ponte para o futuro, que se transformou numa ponte para o passado, em matéria, né, de retirada de direitos e de retrocessos, e o povo vê exatamente no presidente Lula a esperança concreta do Brasil de retomar a democracia e, com o presidente Lula candidato e vitorioso, o Brasil voltar a viver tempos exatamente de dignidade. Então, senador Jorge Viana, eu concluo, portanto, dizendo que nós, do PT, do Campo Democrático e Popular, vamos continuar resistindo. Os comitês populares estão aí, até porque, volto a dizer, o que está em jogo aqui não é o destino do Lula. Aliás, quem está sendo condenado, essa condenação injusta, ilegal e moral, não é o Lula pelo Lula, é o que ele representa, senadora Regina. É o projeto que ele representa para o Brasil, repito, de um Brasil com dignidade, um Brasil com democracia, um Brasil com inclusão social, com emprego e etc. Por isso que, nesse momento, para nós, está muito claro, Lula, mais do que nunca, é pré-candidato, sim. Mais do que nunca, nós temos, inclusive, como foco o enfrentamento à agenda de retirada de direitos do governo golpista, com foco, nesse exato momento, para a chamada reforma da Previdência, pelo que ela significa em matéria, né, de ataque à cidadania e à dignidade do povo brasileiro. Hoje mesmo, senador Jorge Viana, e vou concluir, hoje mesmo nós tivemos um ato muito importante na Comissão de Direitos Humanos, coordenado pela senadora Regina Paim, senador Hélio José. Agora na Câmara, um grande ato, grande pela sua representatividade, dezenas de entidades representativas de todos os servidores e servidoras do Brasil, as bancadas de oposição, num gesto concreto de que o ano legislativo começa com muita resistência, com muita luta, com muita mobilização, para a gente barrar essa proposta de reforma da Previdência, pelo quanto ela vai subtrair, a exemplo da reforma trabalhista, nesse caso, pelo quanto ela vai subtrair os direitos, principalmente dos trabalhadores mais simples, mais vulneráveis e do povo mais pobre desse país. É por isso que os servidores têm mandado um recadinho aí muito claro, preciso,
dizendo que os parlamentares que se atreverem a votar nessa famigerada reforma da Previdência, ele pode votar na reforma do governo mentiroso, do governo ilegítimo. Agora, ele não volta de maneira nenhuma. Obrigado.